Mais Você. O leve e o moderado, a diferença é o seguinte: eles vivem de golpe, eles vivem de enganar as pessoas de boa fé, eles estão sempre buscando poder, status e diversão. Se possível, as três coisas juntas. E, na realidade, a Letícia consegue, a Ivone consegue buscar as três coisas juntas. O poder do dinheiro, claro, né? O status de estar com aquele homem bem-sucedido e também a diversão, porque ela se diverte, né? Nossa, ela muito. se diverte com aquela esse amiga. assunto é muito importante juridicamente. Vocês que têm algum problema jurídico, né? Normalmente você vai falar assim, não, mas então ele vai ser tratado numa casa, fez isso, matou, blá, blá, blá. Tá lá, mas aí vai ser tratado porque é uma doença. Nesse caso, ele tem que ser punido. Com certeza. Ele não pode fugir da lei, Com certeza. não é por conta disso. Porque você só tem atenuante na lei quando você prova que ele não tinha consciência do que estava fazendo. O psicopata tem consciência, ele só não se incomoda. A filha da Glória, ela sofreu esse tipo... Você acha que o Felipe é um psicopata? O Guilherme. O Guilherme. Né? Eu não posso afirmar que ele é um psicopata uma vez que eu não o examinei, quer dizer, eu não pude dar um diagnóstico. Mas se você vê toda a trajetória dele e todo o maquiavelismo e a perversidade que envolveu aquele assassinato, o perfil é de um psicopata. E ele foi preso e está solto. Ele cumpriu pena como qualquer pessoa. Se a gente tivesse matado uma pessoa, a gente ia ser julgado da mesma maneira. Sim. E o que acontece é que a gente sabe que o psicopata, por ele ter esse sistema afetivo desconectado, ele tem uma grande falha. Né? Ele se repete. Porque, veja bem, Ana, para eu não me repetir, para você não se repetir, a gente tem uma coisa chamada memória, né? E a memória, ela tem um componente afetivo muito forte, não tem? Claro. Por isso que a gente toma trauma do que fez a gente sofrer muito. É. Como eles não têm esse componente afetivo, como a gente tem, todo psicopata se repete. Gente, tem mais Então, uma aquele que dá Que golpe, ele vai horror. dando golpe sempre. Por isso que ele muda de praça, mas ele continua dando golpe. Eu gostaria de saber se o psicopata ele é julgado como um criminoso comum. Eu acho que ele tem que ser julgado, ele tem que ter o rigor da lei, mas leis mais rigorosas. Por quê? Porque ele tende a se repetir, é a natureza dele. Gente, eu fiquei preocupada com esse negócio que mais homem é. Como é que eu reconheço isso? Por exemplo, Como é no que- dia como a é que dia, faz mas no veja dia a bem, dia da olha gente só, ele lá? fez uma pergunta que é o seguinte, percentual, 4%, mas a gente tem que entender que desses 4% da população geral, somente 1% são os graves, que é aquele serial killer. Esse é muito complicado, porque geralmente você vai descobrir já tarde demais, né? Esse muito animalesco. A grande maioria, os 3% é o leve e o moderado. Esses vão viver de golpes e o que modifica, que você vai falar, mas Bia, qual a diferença do leve e moderado? O tamanho do golpe que ele pode dar. Por exemplo, um cara pode ser um 7-1. Se ele, de repente, é conhecido de um cara que vira presidente da República, a capacidade dele de dar um golpe é de maior. vulto maior. O psicopata, ele não tem amor nem pelo filho? Não. Mas como cria Não, assim? não. Como- Por exemplo, o psicopata, ele geralmente até, ele tem muitos filhos, é porque ele não liga muito, né? Ele faz filho com muita frequência. Então, mas não por exemplo, cuida, quer dizer, não, afetivamente. Não. Tanto faz se É o uma filho coisa tá bem, muito, se tá... lembra muito essa coisa animal. E a gente tem que entender o seguinte, que nós sobrevivemos como espécie humana, não pelo nosso lado agressivo, pelo nosso lado altruísta. Nós éramos bichos muito frágeis. Tem criança psicopata? Tem criança já com indícios de que pode ser um Já que psicopata. nasce assim? E você vê muito cedo pelo seguinte, Ana, são crianças que maltratam os irmãos, maltratam os coleguinhas, mentem com uma frequência muito acima da média. Não é aquela mentira que a criança mente e ri pra você Sabe, assim. você olha, sabe que ela tá Não, mentindo. e ela ri, né, quando é flagrada na mentira. Ou então são aquelas crianças que nunca permite muito afeto, não quer muita coisa. Quando ela quer uma coisa, ela te enche de beijo, de carinho, te seduz. É uma coisa muito, assim, evidente. Na hora que você diz, não vai ter o brinquedo, ela tem a reação de frustração. Porque, por exemplo, um psicopata, ele não tem raiva ou medo como a gente. Ele tem a frustração. Do momento que ele é frustrado, aí ele se mostra. Entendi, ele é frustrado, aí ele se coloca raivoso. Exatamente. Mas não é um sentimento. Não é? Tanto que o psicopata, quando é frustrado, ele pode fazer um escândalo. Você olha assim, você fala, caramba, ele vai me matar, né? Daqui a pouco ele age com você como se nada tivesse acontecido. Você ainda está com taquicardia. De susto, De né? susto. E ele daqui Parece a pouco, que não aconteceu nada. Aquela cena de estouro... Ele não consegue entender a emoção do outro, então Não. já que ele não a tem. Mas ele entende cognitivamente. O que significa isso? Ele sabe o que te deixa frágil, ele sabe usar
Vamos dizer assim, ele sabe a letra da música, mas ele não sente a melodia. Como é que a gente pode se proteger? Seria assim, afastar essa pessoa? Tem que ter um tipo de ajuda. Tem que ter. Eu digo o seguinte, que eu tenho um compromisso fidelíssimo com as vítimas. Porque as vítimas sofrem. E são a grande maioria. O meu compromisso não é com o psicopata, porque um psicopata não procura tratamento. Você já viu um psicopata chegar? Olha, eu vim aqui porque eu estou estuprando as criancinhas. Estou muito mal com isso. Não tem remédio. Porque a gente está falando de casos extremos para que a gente entenda. Mas como a maioria, quase 80%, são leves, médios, né? E moderados, não né? chegam a matar. Não, mas faz mal para as pessoas que convivem com essas pessoas. Eles sempre deixam um rastro de destruição, Ana. Porque, olha, são casamentos desfeitos, são firmas falidas, são trabalhos desfeitos. Gente, mas não tem como evitar Eu digo o seguinte, tem, claro. Bom, veja bem, se a gente vive numa sociedade, psicopata existe em todos os lugares do mundo, tá? Isso aí desde muito tempo. Agora, o que acontece é a diferença como se trata isso. A gente tem, por exemplo, nós no Brasil, primeiro nem sabemos, ainda não se divulga o que é a psicopatia, tudo misturado na loucura, né? A gente está começando a falar disso agora. Num segundo plano, a gente não pode tolerar o intolerável. Qual é a reação, melhor reação quando você perceber que tem uma pessoa te usando dessa forma, ou te magoando e não sendo magoado? Se unir e fazer uma barreira, porque eles sabem exatamente até onde eles podem ir. Quer dizer, você tem que dizer não às atitudes dele. É não fazer nenhum tipo de negociação. Concessão. Nenhuma concessão, exatamente. Tá. Por exemplo, eu digo para todo mundo, tem mulheres que têm relacionamento com homens psicopatas, no início eles se mostram sempre maravilhosos, sedutores, e aí de repente você começa a ter uma noticiazinha do passado dele meio esquisita, não sei o quê, ele começa a se tomar de muita confiança, quando você vai perguntar uma coisa, faz um escândalo, como se você tivesse assim, você está duvidando de mim, né? Essa coisa é muito psicopática. Tipo assim, você está me insinuando, você está só perguntando, é um direito. E normalmente essas pessoas têm um jeito, são muito inteligentes, têm um jeito de dar uma volta na pergunta que você de repente se sente culpada. Ainda faz você se sentir culpada por ter perguntado aquilo. Perguntando isso, meu Deus, né? Eles são os grandes vocês atores conhecem da vida gente real. assim, não é possível, eu conheço uma porção. Todo mundo conhece. Por isso que eu estou dizendo, eles vão matar, não vão matar. Não. Mas eles podem deixar um rastro de pessoas difíceis convivência. E tem uma coisa muito característica nesses leves e moderados. Todos, sem exceção, têm hábitos maldosos e um discurso da pena. Então, cuidado com essas duas características. Por exemplo, você conhece uma amiga no trabalho. Em uma semana, ela te conta que foi estuprada na infância, que não sei o quê, aquela pobrezinha, coitada, como ela trabalha, como não sei o quê. Ela conta uma história, em uma semana você já acha que ela é a melhor amiga sua de infância. Ela te liga, você pode desabafar comigo sempre que quiser, Ana, eu tive uma paciente, minha primeira paciente, que me revelou que tinha sido estuprada, e o estupro é sempre por alguém muito próximo, por um tio, levou 8 anos para me falar isso. Você acha que uma pessoa que chega contando história triste na primeira semana, ela está se valendo da sua boa-fé para te seduzir? Quer dizer, de alguma forma ela vai te usar na frente. Claro, ela vai usar o teu sentimento. A gente, na verdade, tocou nesse assunto aqui porque eu acho que a gente pode ajudar, né? Não só as pessoas que se sentem assim, mas as pessoas que estão sendo usadas, que ela, por exemplo, as vítimas. Ela cuida das vítimas, né? E com razão. E tem muita gente sendo usada desse jeito. Né? É para tentar se proteger, já que não tem remédio, né? Não tem tratamento, porque eu acho ninguém que vai tem uma procurar. Mudança de postura da gente, e eu acredito que nos próximos 10 anos, eu sou uma pessoa muito otimista, nos próximos 10 anos, a revolução que está havendo com a neuroimagem, onde o cérebro funciona, as células-tronco, pode ser que a gente consiga alguma coisa que conecte esse sistema afetivo. Você veja o seguinte, há 10 anos atrás, o Parkinson era uma coisa que evoluía muito mal. Hoje se implanta um microchip. Só de ter o reconhecimento que isso existe. Olha, eu recomendo Mentes Perigosas, se você tem alguma outra dúvida que tenha ficado na nossa conversa. O psicopata mora ao lado. Como reconhecer, se proteger. Pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa e que estão perto de nós. E cada um de nós tem alguém perto. Né? 4% é muito. Que medo! Que não é,
mas eu acho muito. É muito. Agora, esses 3% não vão matar, mas vão destruir sonhos. Parabéns pelo trabalho, viu, que você está fazendo junto à Glória. E parabéns à Glória pela coragem de colocar, né, num folhetim do dia a dia, um tema que bate muito nela também, e que a gente sabe o quanto. Com certeza. Tá? Vai com Deus. Obrigada.